Pessoal, a gente vai deixar agora um pouco de lado o jogo, mas para falar de uma coisa também que é a respeito do jogo, né? E aí a gente vai ter que falar daquele amigo do Samuca, né? O Chau Chau, né? O Cruzeiro vai participar do grupo de trabalho de arbitragem, né? Uma reunião inaugural da CBF vai acontecer no dia 10 de novembro, às 10 horas, no Rio de Janeiro. E o clube vai enviar o representante, o João Pedro Silva de Castro, que vai ser uma espécie ali de embaixador para as negociações a respeito de arbitragem, né? Vários clubes vão participar desta reunião que vai acontecer na CBF. São 16 clubes da Série A, né? 11 da Série B, 21 federações especialistas de arbitragem de outras instituições, como o Superior Tribunal de Justiça Desportiva também, o STJD, né? A ideia é tentar, pelo menos ao que me consta, Samuel, pela primeira vez, um debate para tentar se abrir a caixa preta da arbitragem brasileira. Eu vou confessar que eu estou olhando assim, ó. Quando você arreda o óculos aqui para frente e olha por cima assim, ó. Eu estou olhando desse jeito. O Cruzeiro vai ter o seu representante. Vejamos se nessa o Chau Chau realmente vai levar o futebol brasileiro por um caminho. Não é só levar pelo caminho diferente, mas um caminho que nunca foi feito, né, Samuel Venâncio? Nas últimas décadas aí do futebol brasileiro. Ô, Valu, o primeiro passo para mudar a arbitragem é tirar o Rodrigo Sintra de lá, né? Esse cara aí comandar a arbitragem aí é uma verdadeira piada pro futebol brasileiro, né? Nunca conheci, nunca tive contato, também não quero ter. Isso não vai mudar em nada também, mas um árbitro que foi fraco a vida inteira, ele vai chefiar a arbitragem do futebol brasileiro? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que se os clubes todos não estiverem no mesmo barco, nada vai para frente, ué. Porque eu fui beneficiado, beleza, quando eu sou prejudicado aí eu vou dar o grito, e isso e aquilo, e assim vai a arbitragem brasileira, velho. Eu com sinceridade, eh, não sei qual é a solução para a arbitragem no Brasil, e o primeiro ponto é ter uma pessoa menos pior chefiando a arbitragem. Hoje a gente tem talvez aí, dos últimos aí que passaram por lá, esse aí é o que tem menos bagagem. E um dos mais fracos que foi quando apitava, né? E nem tem apitos relevantes aí na história do futebol brasileiro, né? Então, esse é o cara que comanda a arbitragem e tem o poder para fazer o que quiser. Agora, eu acho que tem que voltar com o sorteio que era antigamente. Isso de eles escolherem os árbitros, isso ficou muito cômodo, mas muito cômodo. Coloca todo mundo ali no pacote ali, vai sorteando. Fulano não pode ir para tal jogo e assim vai, porque virou uma sacanagem isso aí, né? Um árbitro tá ali, aí no outro ele tá no VAR naquele jogo lá seguinte, e assim vai rodando a, a roleta, né, da comissão de arbitragem da CBF. Eu não espero muita coisa não, Valu, infelizmente. As minhas expectativas também, elas são as mais baixas possíveis, Valu, Samuel, Amanda e quem está nos acompanhando. Primeiro porque eu acho muito difícil que o ponto principal que foi isso que o Samuel trouxe de uma possibilidade de saída do Sintra parece ser difícil. Então já começa por aí. Mas é interessante que pelo menos talvez eles estejam pensando em algo. E aí que os clubes eles também façam suas devidas reclamações. Alguns, tá? Alguns, eu sei que isso não vai acontecer porque é um devaneio, mas talvez entendam que nessa reunião eles vão participar mais naquela de não tenho nada a reclamar, vou escutar o que o amiguinho tá falando e vou ter a empatia com o amigo, porque do meu lado o que o amigo está reclamando não acontece, mas é torcer para que disso saia algo bom. Se eu acredito que isso vai acontecer, acredito bem pouco.
porque é muito difícil falar de arbitragem no futebol brasileiro. A gente está vendo aí, né? Parece que infelizmente precisou de acontecer justamente com o Cruzeiro para depois todo mundo entender que tocar na bola antes não te dá o direito de levantar o pé e acertar o coleguinha na canela, no joelho, onde quer que seja. O futebol ele é um esporte de contato, mas ele tem um limite nesse contato. Mas é torcer aí para que disso saia algo bom. Isso que o Samuel falou do sorteio precisa de voltar. Essa ideia mesmo de que eles escolhem mediante a critérios e não tem isso. A gente sabe que não tem isso. Mas é esperar para ver o que vai sair disso aí, Amanda. Embora a gente nunca tenha visto também como são feitos sorteios, né? Porque não é divulgado, ninguém sabe como que acontece, mas eu concordo com vocês também. Algumas mudanças, elas são mínimas para os olhos dos torcedores, mas ela é grandiosa para o futebol brasileiro. E uma dessas mudanças é com relação a esse sorteio, né? Que pode... só não era, né, pior o sorteio a partir do momento que a CBF entendeu que indicando iria encontrar soluções. E a gente já viu na prática que não tem encontrado soluções. Eu também tenho expectativa bem baixa com relação a isso. Não quero pensar que o que eles vão fazer nessa reunião é tapar o sol com a peneira como uma justificativa para o que vem acontecendo com a arbitragem, mas a gente sabe também que muitas vezes reunir os clubes é difícil você chegar num ponto comum, né? Um senso comum, porque está cada um ali defendendo o seu, embora em algum momento você que foi beneficiado, você será também prejudicado. É torcer para que as coisas possam evoluir e aí aos poucos ir quebrando um pouco dessa questão de baixa expectativa. Prefiro ser surpreendida do que criar grandes expectativas com relação à arbitragem e depois acabar da maneira que está acabando essa temporada, com frustração. Para mim, assim, você vê que a questão, né? Nem todos os clubes da Série A já vão. Então, assim, é mais. Tá sempre. Futebol brasileiro tá sempre faltando um pensamento, assim, de. Um pensamento de, sabe, de unidade. Olha, eu posso defender o meu clube aqui, e devo defender o meu clube, mas tem um momento que os interesses pessoais, eles esbarram em interesses comuns. Não é, gente, essa liga, o nosso futebol, liga, quem dera fosse uma liga, né? Esse futebol brasileiro, ele é um produto que dá vergonha de ser vendido, né? São pensamentos extremamente pequenos. E, assim, a cada dia eu vejo mais exemplos para não crer, para não olhar com o otimismo de que as coisas possam mudar. Primeiro, que já tem um tempo que as coisas são assim, já foram feitos vários movimentos ao longo dos anos dos clubes, o famigerado Clube dos 13, né, que perdeu o seu propósito, e coisas, né? Eu confesso a vocês, não tem a ver com o Cruzeiro, mas eu vejo que o rumo do nosso futebol tá meio, seja o que Deus quiser, assim. Quando eu vejo uma situação igual que aconteceu hoje, sabe, na Confederação Brasileira de Futebol, eu acho que o que aconteceu hoje, apesar de não ter a ver com o Cruzeiro, tem muito a ver com a forma que a nossa confederação leva o nosso futebol, né? Que coisa mais assim. Se eu tivesse o telefone do Carlo Ancelotti, ele não precisa disso, né? Eu falaria, cara, desculpa por isso, né? Desculpa por você estar nesse ambiente aí. Eu espero, por gostar do Carlo Ancelotti, que ele dirija a seleção brasileira e, ó, como disse o Pedro Lourenço, no caso lá do Quatro Vogais, ó, que ele suma. Isso aqui não é terra para ele, sabe? É porque as pessoas se apegam a poder, a posicionamentos. Ninguém quer de fato que a coisa melhore, que o nível suba aqui no Brasil. Então, eu também faço coro a todos vocês, né, que não
Não, mas eu tô falando do Carlo Ancelotti porque o Arthur tá até falando aqui, né? Então o Jardim vai fazer o mesmo. A seleção eu não ligo, né? O Jardim não. O Jardim ofereço a chave do Corsa, café da manhã, tudo que tiver ao meu alcance oferecer para ele não ir embora, né? Eu vou falando aqui, busco e levo em casa todos os dias depois dos treinos do Cruzeiro. Mas o Ancelotti, né, cara? Seleção brasileira, eu de fato não tenho nenhum apego assim à seleção brasileira. Só quando acontece igual o dia de ontem, um jogador do Cruzeiro é convocado.